Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui em nossa casa, essa casa de José Xavier, onde fomos gerados, onde fomos acolhidos pela misericórdia de nosso Senhor. E recebemos então hoje esta maravilhosa oportunidade, não em questão de mérito, mas em questão de renovação espiritual. O capítulo que será abordado hoje é o capítulo de número 9 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Um capítulo muito importante, baseado no Sermão da Montanha, anotado pelo grande apóstolo de Jesus, Mateus, no capítulo 5, versículos 5 a 9. Falar de brandura e de pacificação nos remete a um tema em que já ouvimos falar muito, mas que é tão pouco vivenciado. Talvez tenhamos nos acostumados a apenas escutar essa palavra brandura, essa palavra pacificação, e tenhamos nos acomodados, presos às infelizes rotinas que nos cercam no dia a dia. Então nós temos, há 2000 anos atrás, quando um homem que tinha um olhar mais belo que o mundo já viu, e como diz a música, a sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, e a paz imensa que ele trazia no seu coração, ele chama os seus discípulos, acompanhado de uma grande multidão, a subir um monte chamado Curumhatin, localizado na parte setentrional ao Mar da Galileia, uma região romanesca banhada por uma brisa suave e perfumada das rosas de Sharon. Em um dia belo, em que o mundo estava se preparando para escutar algo que nunca tinha ouvido antes, com tamanha perfeição e com tamanha voz de autoridade moral, as bem-aventuranças. E o Mestre Jesus mira sua voz para o alto e canta: bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra. De tamanha importância a brandura que compõe pela suavidade, pelo um ser que se compõe pela ternura, pela doçura e pela afabilidade. Mas então nós nos questionamos ao mesmo tempo, como o Mestre Jesus fez uma promessa dessa, de que os brandos herdariam a terra, se o quadro atual de nosso planeta encontra-se em tamanho flagelo. Percebemos que o terrorismo ainda assola a humanidade. Se há séculos e há milênios atrás, o homem já travava guerras sangrentas, enxames de mortes, holocaustos terríveis, hoje, em pleno século XXI, quando as potências da ciência aliada à tecnologia,
alcançam patamares nunca dantes observados, o homem ainda se envereda por esses tristes caminhos. Como dizer que os brandos e os pacíficos herdarão a terra, se recentemente nós temos na França, país berço da codificação de Allan Kardec, atentado terrorista? Como pensar nisso se nós vemos extremistas religiosos que parecem aparentemente dominar a paz global? E como se não bastasse o olho por olho, dente por dente, os Estados Unidos travam a guerra no Iraque. Tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo, e um mundo que parece ser dominado por poderosos sem poder, já que é um falso poder. É um poder ilusório, já que a vida na Terra é passageira. Um ser humano dura no máximo aí, 100 anos, 90, 80, está aumentando, mas é passageiro. Então nós perguntamos, é válida essa promessa de Jesus? Que os brandos e os pacíficos herdarão a terra? Claro que sim. Claro que sim. Ao analisarmos as palavras de nosso ínclito codificador, Allan Kardec, no capítulo 9, salvo engano, item 4, ele vai dizer que esta passagem parece que está em contradição com as palavras de Jesus, já que o Mestre Jesus sempre pegou uma vida fora da matéria, quando dizia: meu reino não é deste mundo. Mas Kardec, na sua sabedoria, percebe: nós necessitamos da matéria, necessitamos desse plano físico. Os senhores necessitam de cadeiras para sentar e assistir, necessitam de veículos automotivos para conseguirem cumprir os horários determinados na agenda e na rotina. Então é certo nós considerarmos a necessidade deste mundo. E é mais certo ainda considerarmos que pela lei de progresso que nós vemos no Livro dos Espíritos, o nosso planeta está inclinado, está sobre a conjugação de no futuro estar nas mãos dos brandos e dos pacíficos. Quando nós comparamos isso às dores, às ansiedades que as pessoas sofrem, porque o terrorismo, a falta de brandura e paz não ocorre só na esfera macro, não apenas nos países que são bombardeados, não apenas nos países que passam fome. O terrorismo também ocorre na esfera micro. Quantos de nós não estamos contaminados pela rotina, a má rotina, pela ansiedade? Ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar para conseguir aquilo, para conseguir isso. Senhor, eu preciso realizar tal viagem. Eu preciso ter coisas, senão eu não serei feliz. E isso nós vamos perdendo a paz interior. Nós vamos perdendo a blandura. E parece que o mundo nunca estará nas mãos dos brandos e dos pacíficos. Mas é necessário ter a paciência. Porque o tempo passa. Se a própria evolução biológica necessita de tempo, quem dirá a nossa evolução moral? Os tempos estão chegando, o planeta está mudando, e nós podemos esperar e garantir um mundo de paz e de tranquilidade, que começará por nós, quando pararmos de exigir dos outros. Nós percebemos então
em análise a este capítulo, que o grande psicólogo, que o grande biólogo, o grande epistemologista, Jean Piaget, um suíço, ele vai tirar uma conclusão muito interessante do que significa a brandura e a suavidade. Ele vai dizer que é um estado em que a pessoa se torna autônoma. O indivíduo que consegue fazer as coisas devidamente por entender que assim deve ser. A pessoa branda, ela, em outras palavras, é aquela que atinge o estado da anarquia. Como assim, Gabriel, anarquia? Aquela bagunça? Aquelas pessoas que vivem fazendo baderna? Claro que não. A anarquia no sentido filosófico, no sentido grego, significa o quê? A ausência de hierarquia. Quando o ser consegue se dominar, quando ele não precisa mais de um juiz para apontar os seus erros, não precisa de um instrumento do Estado para dizer, olha, você tem que fazer isto, você tem que fazer aquilo. Ele se autogoverna, então ele se torna brando. Ele não tem preocupações, já que ele consegue agir das mais diferentes formas. E podemos analisar isso no nosso dia a dia. Percebemos, às vezes recebemos o pagamento, um caso ilusório, no dia 10 de cada mês. Dia 10 sai o bendito do pagamento. Todo mundo na maior alegria. Os funcionários públicos já se identificaram na plateia, né? O sorriso chega a chegar no coração. Ai, meu Deus, o meu pagamento. Muito bem, recebe o pagamento. E supomos que no ambiente doméstico existem as contas para serem pagas no dia 20 de cada mês. Recebemos no dia 10 e temos que pagar as contas no dia 20. Quem aqui paga a conta no dia 10? Não. Nós tentamos procrastinar o máximo possível. Se a conta vence no dia 10, a gente guarda o dinheiro, esperando que ocorra algum desastre governamental e nós não precisemos pagar a conta. Poxa, por que não vai lá e já paga? Por que já não quita a dívida? Aí vai deitar à noite na cama e fica pensando assim, eu não posso gastar aquele dinheiro porque eu tenho que pagar a conta. E a gente vai perdendo a brandura, aquela paz de consciência nesses mínimos detalhes. Chega o dia 20 de pagar a conta, o único lugar para pagar é no banco. O banco fecha às 17 horas e nós resolvemos ir pagar às 16h45. Aí chega lá, o trânsito de Três Lagoas cresceu, não é verdade? Já chega naquele caos, naquela energia positiva, né? Ai, meu Deus, essa pessoa não sai da frente. Reclama de tudo, chega lá, não deu tempo de pagar. E ainda reclama do banco. Mas como pode o banco fechar tal horário? Eu pago uma taxa para o funcionamento deste local, eles têm que me respeitar? Pura imaturidade. Porque não tem um autodomínio. O autocontrole, o autogoverno, precisa de normas. Somos ainda rebeldes. Chamamos os nossos filhos de rebeldes sem causa, às vezes, mas somos rebeldes. A mesma coisa o condomínio. Para quem mora em residenciais, tem que pagar aquela taxa pelos serviços. A pessoa diz, não, quem paga condomínio é gente burra. Jamais eu vou pagar isso. Aí o espertalhão vai lá e não paga.
Ah, mas vamos entrar na justiça. Que entre, demora anos. E eu vou ter que pagar se eu perder. A pessoa parece que tem uma espécie de prazer, não é? Uma espécie de sadismo. Ela gosta daquele ambiente ansioso. E o tempo passa, entra com um processo para pagar a conta e a pessoa, não vou pagar. Com aquele sorriso de vitória, mas não consegue dormir à noite. Bebe remédios, anda pelo condomínio, todo mundo olhando de cara feia. Porque esse indivíduo é um egoísta, ele não pensa dos outros. E para ser brando, nós temos que ser altruístas. E quando atingimos esse estado, nós somos filhos de Deus. Porque Jesus não para por aí. Na tradução do ilustre espírita Haroldo Dutra, no Sermão da Montanha, Jesus ainda diz, no capítulo 5, versículo 9: Bem-aventurados os que são pacíficos, ou os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus porque seguem as leis de Deus, seguem as leis de amor, estão em consonância, com as leis do Pai, por isso chamados filhos de Deus. E aí então nós entramos numa grande reflexão. Geralmente temos a mania de confundir pacificidade, o ser passivo, o ser pacífico. Geralmente temos a mania de confundir com o ser passivo. Um grande erro. O ser pacífico não é aquele que faz aquela carinha de santo, que tem uma voz de cordeiro, mas que por dentro é um lobo. Alguns etnocentristas extremistas, as pessoas que estudam a demografia, o contingente populacional, têm a mania de dizer assim: o povo brasileiro é pacífico, ele não se irrita. Lê do engano, o povo brasileiro é passivo ainda. Porque lá na festa, lá na casa espírita, ele se dá de pacífico. Ele solta sorrisos. Mas às vezes lá em casa, chega no mau humor, grita com os filhos, bate nos filhos, grita com a mulher, faz cara feia, não debate nada com a família, é um ser monossílabo, fala poucas palavras. Não é um pacificador. Geralmente o ser passivo, ele é covarde. Ao passo que o pacífico é corajoso. Quando nós olhamos o exemplo de um homem que era culto, um advogado chamado Mohandas Karamchand Gandhi, um dos maiores símbolos do pacifismo mundial, um pacifista revolucionário, se encontrava em um trem na África do Sul, era um advogado, tinha posses financeiras, estava no trem na primeira classe. Porém, todos nós sabemos que ainda existe, mas há tempos atrás era mais constante, na África do Sul existe aquela triste segregação racial. E Mohandas Karamchand Gandhi, por ser um indiano, possuía a epiderme escurecida. E logo os funcionários do ônibus, vendo aquilo, falaram: o senhor está sentado no lugar errado. O vagão para negros encontra-se lá atrás. Ele: não, senhor, mas eu comprei a passagem de primeira classe.
Eu sou um advogado. Se eu tive condições de comprar, eu tenho condições de sentar na primeira classe. Fim da história, ele é jogado do trem. E como não existem males por si só, aquele episódio muda a vida de Mohandas. Ele vai lutar pela não obediência ao Império Britânico, pelo não preconceito de raças, de cores, adotando o princípio do satyagraha, da não violência. Volta para a Índia e faz uma das maiores revoluções. Dizem assim para ele: Gandhi, nós precisamos lutar contra a violência. Ele disse: não podemos lutar contra a violência. Porque quando lutamos contra algo, utilizamos-nos de ferramentas similares. É como se eu for lutar com alguém que tem uma espada, utilizando uma espada. E ele diz assim: nós não podemos lutar contra a violência. Nós temos que lutar a favor do bem, a favor de nossos ideais. Isso se resume no ambiente doméstico, quando alguém discute conosco. O espírita silencia, escuta a pessoa que está estressada a falar e fica quietinho. Não é verdade, espíritas? Quase nunca, não é? Quase nunca. Difícil. Ainda somos seres em aprendizado, em experiência. E nós vamos e lutamos contra a discussão. De que forma? Discutindo, nos esquecemos de que onde um não quer, a famosa frase, dois não discutem. E lutamos contra o gladiador como gladiadores. Olho por olho, e o mundo acabará cego, já dizia Gandhi. Então nós caímos no erro de, ao invés de lutar pela paz, perder tempo lutando na esfera da violência. Violência nos mais altos graus. Esquecemos da coragem. Geralmente somos covardes. Achamos que a pessoa pacífica, ela faz aquela carinha bonitinha e não vai à luta. Nos esquecemos de que Jesus, quando estava próximo a Pôncio Pilatos, estava próximo ao seu julgamento, ele contra o criminoso Barrabás, um julgamento injusto. Pôncio Pilatos diz assim: então tu és rei? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se ao contrário fosse, tu verias as minhas milícias aqui, as pessoas lutando contra o seu exército. E não é o que ocorre. Aqueles que entendem o que eu digo, entendem a verdade. Aqueles que estão com a verdade. E Pôncio Pilatos, numa insolência, pergunta assim: mas Cristo, o que é verdade? Não é um dos maiores debates filosóficos. Jesus poderia fazer um dos maiores debates, dos maiores discursos que a humanidade teria sobre a verdade. Mas o que ele faz? Ele é audacioso, porque a pessoa pacífica e branda, ela é corajosa. Ele silencia. Em outros termos mais populares, deixa Pôncio Pilatos no vácuo, né? Linguagem moderna dos jovens. Deixa no vácuo. Jesus parte do seguinte princípio: aquele que só se envolve com a mentira,
como Pôncio Pilatos fazia, lavava suas mãos, era um covarde, não está interessado em saber o que é a verdade. Então, para ser brando, para ser pacífico, nós não podemos ser egoístas. O egocentrismo nos tira o altruísmo e nós só enxergamos a nós mesmos. Quando observamos, senhores, a notável questão do Livro dos Espíritos, 893, Kardec pergunta o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Já que o brando e pacífico busca essa virtude, se suaviza para poder executar as coisas de forma suave e reflexiva. E os espíritos, a falange espírito de verdade responde: a virtude, a melhor virtude, é aquela composta pelo desinteresse pessoal. A pessoa se sacrifica para pensar nos outros. É fazer o bem? Não interessa se o bem vai me beneficiar, mas eu vou fazer o bem. Até porque quando entramos nessa energia, automaticamente, na esfera do espírito, nos beneficiamos. A lei de ação e reação, tudo o que fizemos se volta para nós. Nós percebemos que a consciência, ela sempre nos dá um toque. Quando não estamos sendo brandos e pacíficos, você que pode ser de qualquer credo, de qualquer religião, você sente que o seu corpo, que o seu metabolismo, até mesmo físico, entra em desarmonia, porque nós temos um julgador inato em nosso corpo. Emmanuel, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, diz que a consciência é o juiz implacável. Você pode maltratar as pessoas, esquecer do bem, ser grosseiro, colérico, infernizar a vida do outro e falar assim: ah, não estou nem aí. Não estou nem aí, a vida é curta, eu vou morrer. Mentira, lá no fundo a consciência está assim: você errou, você errou, você errou. A gente dança, a gente pula, a gente corre, a gente se afoga no vício do álcool, no vício do tabagismo. Ah, é para mim relaxar. Ah, é só dessa vez. Não, a ciência está avançando, daqui a pouco eles encontram a cura para tudo. E deslaceramos o nosso corpo. Somos violentos com ele. O anti-autopacifismo. Mas a consciência está lá. Você está errado. Você está errado. Ela fica cutucando. Não tem jeito de sair. Não tem jeito. E quando ignoramos a consciência, essa fonte primária, além de tudo, nós temos o Espiritismo. As obras para nos dar diretrizes, para nos fazer refletir e seguir esta consciência. Consciência que Chico Xavier tinha tão profundamente. Você podia passar pelo Chico e dizer assim: Chico, eu te amo. Ele: Deus te abençoe, meu filho. Chico, eu te odeio, vá para o inferno. E Chico: Deus te abençoe, meu filho. Não cobrava briga, não comprava pilha de ninguém. Era brando e pacífico. Se ligava às leis naturais. Mas também tinha momentos de dúvida. Certa vez um colega resolve visitar Chico, um colega de tempos atrás, e diz assim: nossa, Chico, eu te conheço desde novo. Eu saí de Pedro Leopoldo e você já estava metido com esse troço de espiritismo. Volto aqui 50 anos depois. Salvo engano, o Chico estava em Uberaba. E você ainda está metido com esse tal de espiritismo. Olha só você, pobre, vivendo numa casa simples.
atarefado até o pescoço. Eu não, Chico. Eu possuo apartamentos no Guarujá, em São Luís. Possuo inúmeras casas, sou um empresário bem-sucedido. Possuo esposa, netos, faço inúmeras viagens. E o Chico, com aquela carinha dele, de maracujazinho azedo. E o Chico foi ficando definhado. O amigo vai embora. E o Chico está lá triste na casa dele. Porque Chico era uma pessoa e essas coisas mexem com a gente. E de repente chega Emmanuel em espírito e diz: o que foi, Chico? Aí Chico com aquela voz: meu irmão, meu amigo veio aqui. E ele tem inúmeros apartamentos, eu aqui. Nessa pobreza, nessa simplicidade. E Emmanuel diz: mas Chico, você só tem um corpo? Para que você quer inúmeras casas? Aí Chico olhou assim, machucadinho, e disse: mas ele tem filhos. Mas ele está casado. E Emmanuel vira: mas você também se casou? Não, eu não me casei. Se casou sim, se casou comigo. Ele: não. Mas se casou no compromisso, Chico. Nós temos um compromisso. Isso é um casamento. Não é apenas do ponto de vista marital, do ponto de vista sexual, mas sim no compromisso espiritual. E Chico vira para ele: mas ele tem filhos. E ele: você também tem, Chico? Ele: não, agora é sério, eu não tenho filhos. E Emmanuel vira: mas Chico, em nossos livros, são nossos filhos. Aí Chico foi, né? Mas ele tem netos. Agora não vem dizer que nós temos netos. E Emmanuel: Chico, e as traduções de nossos livros? São nossos netos. E isso, a conversa foi longa, foi hino. Diz que durou um tempão a conversa. Mas ele tem muitos sapatos. E ele: Chico, você tem 2 pés, você não é uma centopeia? E Chico falou: fazer o quê? Não dá para discutir com o mentor. A gente sempre perde. E pouco a pouco, Emmanuel foi pacificando o coração de Chico. Será que aquele amigo de Chico estava em paz? Talvez não. Porque ele resumia sua virtude em coisas que estão fora. E quando você sai de seu ser, quando você sai do teu corpo, do teu espírito, do foco nas leis espirituais, você morre. Morre no sentido de ir contra as leis. Quem está contra as leis está morto. A morte física não é nada perto disso. Não é nada. Então aquele homem se projetou para fora. Então ele perdeu a paz. Ele não tem a paz. Está fora. E Chico, naquela imensa paz, foi sendo organizado por Emmanuel, o grande pacificador. Porque a paz, ela funciona da seguinte maneira: o brando pacifismo, ele tem paciência, ele sabe aguardar. Paciência significa ciência da paz. A paciência é um instrumento da paz. Eu exteriorizo a minha paz, estou sendo pacificador e paciente. Eu preciso tê-la primeiro. Não são os meus gestos físicos que vão construir a minha paz. Isso é um ledo engano. E Jesus foi o maior exemplo de paz, de pacificador. Ele, na sua grandeza espiritual, esperou para começar de fato o seu ministério. Respeitou as profecias, esperando o término
do mandato de João Batista e a sua anunciação do postulado da verdade e da vida. Ele não violentou a consciência de ninguém com seus saberes. O Cristo cósmico, o intérprete de Deus, tinha o conhecimento do qual nós não imaginaremos por tanto tempo, mas ele não chegou e disse tudo na cabeça das pessoas. Elas enlouqueceriam. Teve a paciência de dizer o seguinte: eu vos enviarei o Consolador prometido para o nosso esclarecimento. Isso é a paciência. Por isso que Joana vai dizer quão bela era a sua configuração biológica. O ser que se encontra em paz, ele emana uma áurea de paz. Sabe aqueles desenhinhos que nós vemos nas redes sociais? Aqueles posts espíritas, que tem uma coisa envolvendo a pessoa? Aquilo podemos chamar aqui de áurea. E quem tem a paz resplandece aquilo. E aquilo, por ser de natureza espiritual, já que a matéria está subjugada ao espírito, resplandece no nosso corpo físico. Então quem tem paz, tem a capacidade de harmonizar o teu corpo. As doenças não encontram lugar no corpo daquele que tem paz. Alguém já ouviu falar? Jesus sofria de dor nas costas, de gastrite, de glaucoma? Não. Não, porque ele estava em paz. E o teu corpo está em paz. Está numa vibração sutil. Mas Gabriel, Chico Xavier tinha tanta doença. Como você acabou de dizer que ele vivia em paz? Mas a questão de Chico estava ligada a outro setor da brandura e da docilidade. As suas doenças eram missões. Missões para mostrar que um homem que tinha glaucoma, que teve câncer, dores tremendas, bebia dezenas de comprimidos diários, escreveu, psicografou mais de 400 obras. A ciência fala que é mentira, mas ninguém considera ele o maior escritor de todos os tempos, né? Alguém já conseguiu achar um homem que escreveu mais de 400 obras com conteúdo nas áreas da ciência, da filosofia, da religião como Chico? Não. Por quê? Ele tinha paz. Não é? Ele tinha paz. Nós percebemos então que o mundo necessita cada vez mais de paz. Ao invés de exigirmos dos políticos, dos líderes, esses líderes que muito seguem a filosofia de Pôncio Pilatos, lavam as mãos, não assumem responsabilidades, dizem que não sabem de nada, atribuem competências a outros. Esses seres que eu duvido muito que consigam dormir à noite, a não ser que estão entorpecidos por remédios, por drogas, estão drogados. Estragam o espírito e estragam o corpo físico. Nós não podemos nos entregar a esse pilatismo neste mundo em que sofre com a falta de paz interior. A falta de respirar. Vamos procurar respirar mais dentro do ambiente doméstico, que é onde estão as nossas grandes provações e expiações. É lá no ambiente doméstico que a cara cai, que o pacifismo quebra, que minha mãe vai lá me lembrar das minhas atividades e eu berro com ela. Aí vou estudar sobre palestra de Brando e Pacífico e falo, meu Deus do céu, que vergonha. Não é? Vamos ser autogovernados, colocar as nossas atividades em dia, pagar as nossas contas, que significam as nossas responsabilidades. E assim vamos nos autopacificar. E o mundo muda dessa forma. Os tempos de regeneração estão chegando. Quando Jesus diz, bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra, que significa o quê, gente?
O mundo está mudando, o eixo magnético, de acordo com a ciência, da Terra está se invertendo. Estamos entrando em uma nova era. Os espiritualistas dizem que é a era de Aquários. O calendário maia acaba agora. O espiritismo diz que é uma nova era, saído de provas e expiações para o mundo de regeneração. E é nesse mundo de regeneração que a promessa de Jesus começará a ser cumprida. Felizes os que são brandos, porque herdarão a terra. Se os maus continuarem, nosso planeta explode. A ciência e a tecnologia estão elevando cada vez mais rápido. Se cair na mão de um extremista. Então esse é o momento. Gente, quem sou eu para dizer? Mas eu boto fé na promessa de Jesus. Sabe por quê? Porque se ela não for verdadeira, o planeta vai explodir. A bomba vai cair. As bombas atômicas e biológicas vão cair. Então, nesse mundo, que nós possamos todos gritar a uma só voz, pedir ao que parece ao fim dos tempos, a este meigo nazareno, e dizer assim, como dizia a palavra de João Cabete: vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso amigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem, com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta, Senhor, do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há tantos gemidos de aflição e parecem não haver mais primaveras. No ambiente onde criancinhas, idosos pedem pão e homens sedentos de paz interior, lutam como feras. Clamemos, vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar os corações com a sua paz, com a sua brandura, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar as nossas consciências neste período de regeneração e fazer feliz ao mundo. Graças a Deus. Obrigado pela atenção.